Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Papo com o Contador, o primeiro programa de podcast de gestão e negócio aqui do Vale do São Francisco. O nosso propósito é trazer conteúdo de valor para você sobre gestão, liderança, empreendedorismo e convidar pessoas que vivem isso na prática, né? Que estão realmente no campo de batalha do empreendedorismo. Esse é o episódio 1 e eu trouxe um convidado muito especial, André Sá, que está aqui comigo e vai falar sobre liderança estratégica. Como você se tornar um líder, como gerenciar equipes, como transformar a sua equipe para que eles fiquem engajados, enfim, vários assuntos sobre liderança. André, se apresente aí para o pessoal. Olá, meus amigos, tudo bom? Empresário, empresária, sou André Sá, sou mentor de negócios, sou da GVR Mentoria. A gente faz um trabalho aqui no Vale de São Francisco nessa parte de gestão, de cultura, de liderança, basicamente nesses 3 pilares. E muito obrigado pelo convite, Tássio. Espero que eu possa poder contribuir aí com a sua audiência, com as pessoas que estão aí nos acompanhando. E Com vamos lá. certeza vai. Antes de iniciar, eu quero primeiro agradecer aos parceiros que toparam essa ideia de estar conosco aqui no programa, de apoiando. Primeiro, a GVR Mentoria. A GVR Mentoria, eu digo que é uma empresa que transforma empreendedores e, consequentemente, transforma empresas, né? Desenvolvendo um trabalho de mentoria, de consultoria, a parte de gestão e liderança. GVR Mentoria. Segundo, o eGestor, que é um parceiro nosso de sistema de gestão online. Um sistema completo, quando você vai fazer financeiro, compras, vendas, produtos, tudo que você precisar na gestão da empresa, você consegue com o eGestor e ainda na palma da mão. Por último, a Innovation BI, que é uma plataforma de Power BI que gera painéis, relatórios com inteligência de dados para gerar informações, né, para a empresa. Muito bem, vamos começar. André, conta um pouquinho como o André Sá, hoje que lidera a GVR, conta um pouquinho da sua história como empreendedor, como você chegou nesse meio, o que você passou na sua trajetória, né? Até para a gente entender essa caminhada até chegar onde você está hoje. Bacana, Tássio. Eu sou de São Paulo, capital, nascido e criado, né, em São Paulo. E eu vim pra cá, pra Petrolina, quando eu tinha 15 anos de idade, já gostei da cidade. Depois eu vim com 20 anos. Depois de mais de 10 anos, com 32 anos, eu vim novamente pra cá pra passear e vi o quanto o Vale do São Francisco cresceu. E eu pensei, poxa, eu tava buscando um lugar para ter qualidade de vida, um lugar que fosse próspero e tava querendo sair do trânsito de São Paulo. Eu já tava muito cansado, né? Quando eu trabalhava lá em São Paulo, tá? Pra você ter ideia, eram 3 horas para ir pro trabalho, 3 horas para voltar, às vezes 2 ali, 2 Aquela para ir, vida 2 cruel de São Paulo, né? Aquela vida cruel de São Paulo. E aí eu fiz um cálculo matemático. Quando eu tivesse 65 anos, eu ia estar passando mais ou menos 7 anos da minha vida dentro de um carro, ou de um ônibus, ou de um metrô. E eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu quero qualidade de vida. E eu vim para cá, vim com a cara e com a coragem, né? Comecei trabalhando na Honda. Depois de 2 anos de trabalho, eu abri a minha empresa de consultoria e mentoria empresarial, a GVR, Você atuava em 2015. que área antes de iniciar a sua empresa? Você atuava em que área, assim? Eu trabalhava nessa parte de gestão mesmo, de pequenas e médias empresas. Já cheguei a trabalhar em multinacional também. Eu sou formado em administração. Sim. Depois da faculdade de administração, eu gostei. Fiz uma especialização em marketing. Fiz também um MBA em gestão de empresas. E aí, 2016 para cá, eu comecei a entrar nesse mundo do autoconhecimento. Estudei programação neurolinguística, PNL, fiz o Practitioner em PNL. Depois eu fiz o Master. Depois eu comecei a fazer, estudar coach também, business coach. Fiz várias formações, sou terapeuta também, né? E continua estudando, né? E continuo estudando, Tô fazendo uma formação agora nessa parte de terapias, eu gosto muito, né? E é o caminho, ou seja, que a gente não para muito. Aperfeiçoou durante esse caminho para entender ainda mais de pessoas, né? Imagina. Porque o nosso tema de hoje fala muito sobre pessoas, né? Então, se você pudesse definir o que é liderança, como você definiria? Eu vou definir liderança de uma forma um pouco pragmática, né? Porque quando a gente coloca um pouco do pragmatismo, a gente foca um pouco no resultado. É até uma etimologia do professor Vicente Falcone, ao qual sou muito fã, já fiz até algumas formações com ele, que ele fala que liderar é bater meta consistentemente com o time fazendo as coisas certas. Se você não bate meta,
você não é líder. Não tá liderando. Você não está liderando. Uhum. Então, não adianta você ser aquele líder paizão que fica ali, às vezes, muitas vezes, passa a mão na cabeça. passa a mão na cabeça, você quer ser reconhecido, quer ser amado, Sim. e você não busca o resultado, você não busca entender melhor de pessoas, de gente. Uhum. E essa parte pragmática que eu acredito, né, ela precisa também dar liderança na parte de emocional também. Entendi. Porque você precisa ter um pouco do equilíbrio. Preciso. Você precisa ser racional, né? Só que você também precisa ser relacional. E para você ser relacional, você tem que entender de gente. Quando tem que você entender de fala pessoas. relacional, você não tá falando nada com emocional, né? É mais do Não. ponto de vista de relacionamento e saber lidar com as suas emoções, né? Sim. E não deixar se levar também por emoções. É você saber se relacionar, né? Eu acho que é mais por esse ponto de vista. Quando você fala de liderança, existe algum tipo de liderança? Existe só um tipo? Existem várias frentes para a liderança? Como é que você enxerga assim essa característica da liderança? É só uma? Existem várias? Como é que você Tássio, fala? existe centenas. Eu já estudei muito tipo de liderança, desde a época, sei lá, há 15 anos atrás, né? Só que eu gosto de simplificar a liderança em 5 verbos. O que o líder precisa saber? Primeiro, ele precisa contratar. Uhum. Ele precisa contratar as pessoas certas, colocar as pessoas certas No lugar. nos lugares. Então, o primeiro verbo da liderança é contratar. Uhum. André, qual seria o segundo verbo? Comunicar. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa entender que existem 4 tipos de comportamento nas pessoas. Tem pessoas que são mais dominantes, são pessoas mais objetivas e diretas. Tem pessoas que já são mais influentes, né? Muitas vezes são mais relacionais do que outro tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, que elas são relacional, que elas trazem a conformidade para a empresa. Sim. Existem aquelas pessoas que são mais analíticas, né? Por exemplo, um contador, por exemplo, ele é um cara mais racional, mais pragmático, mais analítico. Tem que ser. Quando você entende desses 4 tipos de pessoas, você consegue gerar resultado através delas, porque você coloca as pessoas certas no lugar certo, né? Isso é a comunicação. Sim. André, você falou que existem 5 verbos. Vamos lá. O primeiro verbo, Contratar. contratar. Qual é o segundo verbo? Comunicar. Comunicar. Já anotei aqui na mente. Já anotou aí na mente. O terceiro verbo, Tássio, não mais importante, é treinar. Você precisa saber treinar essas pessoas, qualificar. Treinar, investir no time. E não é treinar só uma vez, né? Não é só uma vez, tem que ter consistente. constante. Muitas vezes você precisa de ajuda externa. Sim. Você precisa contratar uma empresa, uma mentoria, uma consultoria. Quando a gente faz um trabalho nas empresas, Tássio, a gente leva para o empresário essa consciência dele fazer essa questão de desenvolver as pessoas. Desenvolver. Ele tem que buscar ajuda interna, ele tem que desenvolver o seu time. O quarto verbo é engajar. Eles precisam ser engajados, eles precisam ser reconhecidos. Vou até anotar aqui, cara. Pode Primeiro, anotar. contratar. Contratar é o primeiro verbo. Contratar. Segundo comunicar. verbo, comunicar. Terceiro verbo, treinar. Treinar. Engajar. Engajar. E aí você vai entrar no delegar. Delegar. Quando você consegue transcrever, passar esses Você me 5 diria verbos para uma que empresa, se um líder consegue dar o check assim nesses 5 com maestria, ele é um bom líder. ele é um bom líder. Exatamente. E um líder, ele já nasce líder ou ele pode se tornar um líder? Tem pessoas que já nascem líder, né? A criança já vai fazer a brincadeira e tal, mas tem pessoas que, de certa forma, ela não tem aquela liderança lá intrínseca dentro dela, mas Tem ela que ser desenvolvida. Né? Ela pode ser desenvolvida, com certeza. Ela pode ser desenvolvida. Muitas vezes, tá, se a gente olha uma empresa, vê aquela pessoa quietinha, caladinha, mas quando a gente começa a treinar, a qualificar ela, colocar ela no lugar certo, ela já extrair começa o melhor do que a pessoa pode extrair o oferecer. melhor, a área de talento dela, ela já começa a liderar automaticamente. Primeiro, liderar a si mesmo, liderar as suas emoções, Sim. se conhecer melhor. A partir do momento que a pessoa começa a se conhecer, por isso que é importante treinar, ela vai ter mais autoconfiança para poder fazer o que tem que ser feito. Daqui a pouco ela já está liderando as pessoas. Então, eu acredito muito nesses 5 verbos. Se fosse para trazer assim, bem de forma simples, seria esses 5 verbos aqui, na palma da minha mão. Vou repetir para o pessoal que está vendo aqui no YouTube e também no Spotify.
para você ser um líder de maestria, você tem que saber contratar, comunicar, treinar, engajar e delegar. Só que assim, para você chegar nesse nível de práticas de liderança, né, corretas, você tem que primeiro começar por você, né? Exatamente. Eu acho que o líder, ele não vai conseguir dar um checklist nesses 5 comportamentos se ele primeiro não saber que ele tem que se aperfeiçoar cada vez mais para que ele consiga, né, liderar uma equipe. Concorda? Concordo plenamente. Eu vejo muitos líderes sobrecarregados. Eu vejo as empresas quando vão me contratar, Tássio, a gente faz uma pesquisa de clima organizacional que às vezes o próprio colaborador fala, né? Pô, o meu líder não dá nem bom dia, o dono da empresa entra, não dá bom dia. É porque o cara tá tão atarefado, Muitas cheio vezes de esse clima problemas, tá cheio de pesado, coisa, né? tá pesado que ele não consegue realmente dar um bom dia pro colaborador, reconhecer, às vezes estresse, staff mental, às vezes o cara leva problema até para casa, enfim. Então a gente está ajudando a resgatar muito desses empresários, né, Entendi. nessa questão, porque acaba atrapalhando várias áreas da vida, a área conjugal, a área com filhos, né? O empresário, que ele é sobrecarregado, ele acaba não achando tempo para poder o quê? Liderar. Então ele acha que não é importante. E a gente já tem aquele ponto de vista também de o líder que é o gestor e o empreendedor, né? Porque veja, até voltando por essas características, né, que eu acho que vai sempre repetir elas. Se um líder ele não consegue delegar, por exemplo, uma função de gestão na empresa dele, que muitas vezes é até ele que faz, vive apagando incêndio, essa é a realidade de muitas empresas, né? Se ele não consegue delegar, ele vai se sobrecarregar. Ele vai viver sempre patinando e acho que nas mais diversas áreas da empresa, né? Seja na parte de vendas, seja na parte de finanças, seja na parte do marketing, tudo. Se ele não consegue delegar e encontrar pessoas que sejam aptas a exercer cada função nesse quebra-cabeça que é uma empresa, Sim. ele não vai conseguir ser um líder, né? E também ele não vai conseguir formar líderes, que eu acho que também que um líder bom é aquele que forma outros, não é isso? Muito bom que você trouxe aqui pra gente, aqui pra sua audiência. É exatamente isso. O cara, quando ele fica muito no operacional, ele fica sobrecarregado. Tem uma frase que eu falo muito: se você só tem tempo de fazer a sua empresa funcionar, quem fará ela crescer, Tássio? Imagina aqui um triângulo numa empresa. Existem 3 níveis. No topo do triângulo é o nível estratégico, Tássio. A gente tem o tático, e a gente tem o operacional. O que acontece? O ideal é que esse empresário, esse gestor, esse líder, ele fique mais 80% do tempo dele no quê? No estratégico. Ele vai descendo para o tático para ver ali os seus gestores, ele vai também no operacional. Tem uma frase que eu falo muito, que ela é bem, né, tá bem até popular um pouquinho, que a empresa ela é reflexa do dono. A equipe é reflexa dos líderes. E gerar valor e resultado, né? Asterisco GVR, gerando valor e resultado, é responsabilidade de todos. De todos. E aí o cara que fica no operacional, apagando incêndio, ele não consegue liderar as pessoas. Muitas vezes, Tássio, eu vejo muitos problemas, e às vezes até chamam você para fazer esse trabalho, é que o cara não tem metas, não tem indicadores, o financeiro dele tá tudo atrapalhado. Muitos dos contadores, o cara contrata um contador que é amigo, que fica anos e anos, quando pensa que não, chega aquela multa, chega aqueles grandes problemas, os problemas, né? Que é muito comum. Porque nosso trabalho na GVR é olhar para metas e indicadores também. A gente não se especializa nessa parte, né? Por isso que a gente às vezes convida você para fazer esse seu trabalho, nessa parte de financeiro e de contabilidade. E aí eu vejo esses problemas, esses grandes problemas, né? Inclusive você está até resolvendo a bucha de um cliente nosso da GVR, né? De alguns, 2, né? Ali, tá ali. Então, assim, André, cara, é complexo porque, veja, muitos empreendedores também, eles são empreendedores por necessidade. Muita gente não nasce para ser empreendedor, acaba sendo por uma sobrevivência e tudo mais. E aí ele começa um negócio sem saber como vai gerir aquele negócio. Ele não entende muito sobre essa parte geral, né? Sim. E aí ele vai fazendo do jeito que ele dá conta. Essa é a realidade, principalmente das pequenas e médias empresas, não só daqui da região da gente, mas do Brasil todo, né? E o cara que empreende por necessidade,
primeiro, ele não começa com esse conhecimento, pelo menos básico ali do que ele tem que fazer e como ele pode se controlar. E ele vai apagando incêndio, vai tentando dar certo. E muitas vezes o pessoal dá certo até por sorte, né? Alguma estratégia que bomba e tudo mais, mas não tem essa visão também de acompanhar, indicador e etc. E aí é um trabalho de, primeiro, despertar a consciência nesse empreendedor, Sim. que ele realmente precisa tomar a posição de empreendedor, né? E de um líder. O empreendedor, ele é um líder. Ele vai liderar a equipe, ele vai ter gestores, né? Como você falou, da parte tática, para executar todas as estratégias que ele pensar lá em cima, né? No estratégico. E esses líderes, consequentemente, vão liderar a parte operacional, né? No Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJs, né? Eu ia falar habitantes, mas é 20 milhões de CNPJs. Sim. Eu diria que talvez 85% deles têm essa dificuldade. Empreendedores, de se transformar melhor em empreendedores e fazer realmente o papel de líder. É por isso que às vezes acontece, né, a estatística das empresas virem a fechar, a falência. Todo ano milhares de empresas fecham, né, por conta de alguns problemas, e eu acho que esse também, a falta da liderança, seria um deles. Você acha que a liderança omissa pode causar a falência de empresas também? Pode fechar as portas do negócio por conta disso? Sem dúvida alguma. Ele não exercendo esse papel de líder, né? Muitas vezes ele é mais chefe, né? Porque justamente foi o que você falou. Ele sai de uma outra empresa, monta um negócio, ele vai só com a parte técnica daquele conhecimento, né? Isso. Vou dar um exemplo. Ele é um vendedor de uma indústria de alimentos. Ele é aquele cara excelente vendedor. Daqui a pouco, quero montar minha distribuidora. Ele é um cara que era padeiro, quero montar minha padaria. E assim sucessivamente. Ele entra com essa parte operacional na empresa, só que ele entra com a cara e com a coragem, só que ele não desenvolve a competência, né? Para isso ele precisa buscar ajuda, ele precisa se desenvolver, ele precisa cada vez mais fazer esse papel de líder. Entendi. Né? Então, você concorda que a falta de um líder pode gerar a falência, né, da empresa? Sem dúvida. É isso? E para um líder que já tem essa consciência que ele tem que ser um líder, ele tem que saber delegar, tem que saber contratar, comunicar, treinar, engajar, né? E como ele poderia ser estratégico? Que características deveriam ter, além dessas, de um líder estratégico? Para ele estar agindo estratégico, né? Eu vou trazer um exemplo. Quais comportamentos ele deveria fazer assim diariamente? Que ações, né? Para ele pensar somente estrategicamente, que até é o tema do nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Falando sobre os 3 níveis, né, que eu simbolizei aqui um triângulo, às vezes a empresa dele tem um buraco tático. Como assim, André? Né? Como assim um buraco tático? Me explica melhor. Por exemplo, essa semana foi uma colaboradora, uma líder foi me procurar, né, ela jogou no Google lá, a mentoria e consultoria, encontrou a GVR e ela foi me procurar para entender, para poder levar a GVR para a empresa dela, porque ela já está lá há 4 anos, ela já está insatisfeita. Sim. E nesse período de 4 anos já saiu muita gente boa dessa empresa, né? É um empresário que ele sucedeu a empresa, né? Veio do vô, foi pro pai, agora tá com ele, e ele realmente fez a empresa crescer. Entendi. O cara é porreta pra caramba, a empresa tá super crescendo aqui no Vale de São Francisco, só que fazendo um diagnóstico ali, eu percebi que ela tem um buraco tático. Ela tem, essa empresa tem 80 colaboradores, e a regra é clara, né, como diz Arnaldo, para cada, por exemplo, 80, quero até trazer essa conta para o empresário. Se empresário, você tem 80 colaboradores na sua empresa, você tem que dividir por 10. Como seria essa conta? Porque é o seguinte, para cada 10 pessoas, você precisa ter um líder, pelo menos. É o mínimo. Um mínimo. Então, nessa empresa, tem o dono, tem o pai do dono, tem ela e mais uma outra pessoa. São 4 pessoas. Então, existe um gap aí entre o nível tático e o operacional. E como o líder está no operacional, tá todo mundo ali apagando incêndio. Esse seria o buraco tático. Esse seria o buraco tático. Aí precisa o quê? Desenvolver essa liderança. Desenvolver os líderes, trazer gestão, trazer metas, trazer indicadores, engajar o time, porque eu percebi que o time está desengajado, porque ele não tem essa competência. Ele foi aquele cara técnico ali, aprendeu com o pai,
Desde a infância ele tá aplicando ali. Tá dando certo? Tá. Tá crescendo? Tá. Mas chega um momento que fica travando. Ele tá perdendo muita gente boa. Tá tendo um índice de rotatividade, turnover muito alto. Uhum. E aí, cara, é um desperdício É. com folha de pagamento, demissão, contrata, recontrata, manda embora, enfim, ações trabalhistas. Então Uhum. começa a prejudicar o lucro da empresa. Sim. O contador, ele vai lá na DRE lá atrás, tá tendo lucro? Tá, mas poderia ter muito mais. Poderia. Então o trabalho que a gente faz também, tá, assim, nessas empresas, é fazer com que o empresário tenha mais lucro, mais liberdade, porque ele está tão no operacional que ele não consegue. Então a gente consegue encontrar esses talentos, né? O que eu indico? A gente pode promover algumas pessoas, só que tem que ter um misto, tem que trazer gente de fora também, um novo oxigênio, né? Mas promover capacitando elas para exercer uma Exatamente. função acima do que ela estaria, né? Exatamente. Essa capacitação, quando você diz que existe um buraco tático, ou seja, esse gap entre a liderança e o operacional, essa capacitação, a liderança, né, máxima, assim, ela tem que fazer ela mesma, ou ela tem que, desculpa, ela tem que contratar alguém para fazer uma capacitação desses novos líderes, ou primeiro ela pode fazer de dentro da empresa? Qual mais indicado? Qual que é o indicado? Primeiro o líder buscar essa contratação. Ele pode fazer algumas imersões, formações, mentorias, fora aqui no Vale do São Francisco. Aqui no Vale do São Francisco tem muita gente boa, tá? Tem muita gente boa. Pode ser aqui também, ele pode encontrar fora também. Mas primeiro tem que ser com ele, porque a empresa é reflexo do dono. Melhorou o dono, melhora tudo, Tássio. Entendi. E Entendeu? aí ele vai despertar essa consciência e a ideia é que preencha, né, esse buraco tático, Sim. mas aí para engajar esse pessoal, tanto do operacional quanto esses novos líderes que foram formados. Precisa de conhecimento, precisa de ferramentas, né? Por exemplo, eu vou dar algumas dicas aqui para poder engajar o colaborador. Dicas práticas, né? Dicas- O pessoal gosta da Perfeito. prática. Dica prática. Você pode fazer uma conexão com o seu colaborador. Como assim? Um bate-papo de 40 minutos para você conhecer quem é o seu colaborador. Se você não sabe qual é o sonho do seu colaborador, se não sabe qual é o nome do filho de um colaborador, alguma coisa do tipo ali, você não está liderando, tá? Porque as pessoas, elas engajam quando ela tem mais sonhos. Não é o sonho do empresário, não é o sonho da empresa, é o sonho do colaborador. A Isso. partir do momento que eu sei qual é o sonho daquele colaborador, aquele sonho passa a ser meu também. Vamos supor que o sonho do cara é comprar uma casa, é trocar de carro, é comprar uma moto, fazer uma viagem. E aí você vai lá, pega na planilha do Excel mesmo, lá no Word, ó, o João, ele tem um sonho de comprar uma moto. E já aí, João, como é que você tá? E a moto? O que você está fazendo para você alcançar o seu sonho, João? Você está separando ali R$ 200 por mês, R$ 300 pelo menos para dar uma entrada? Ó, João, pelo seu salário, por isso, por aquilo, você separando tanto por mês, em tantos meses você vai conseguir dar uma entrada, cara. Você já pensou em fazer um consórcio? Sim. E assim vai, você vai trazendo soluções. Aí você vai engajando, vai Ou reconhecendo seja, aquele colaborador. você identificar o sonho que os colaboradores têm Primeiro e passo. fazer ele enxergar que ele vai conseguir os sonhos por meio da empresa que ele está, né? Exatamente, ela é um veículo, né? É ter esse meio do alinhamento de expectativa também, né? ter esse alinhamento. Saber se conectar com o colaborador, sabendo Perfeito. o que ele deseja da vida dele em relação de sonhos, e ele enxergar que um instrumento para ele chegar a esse sonho é a empresa. Então, esse seria a chavinha para engajar o time? Seria uma das. Uma das. E aí, quando você começa a saber os sonhos dos colaboradores, você começa a extrair o melhor deles, eles sendo mais produtivo, trabalhando metas, indicadores, você pode, de repente, definir metas do fim do ano, uma meta global para todos, você pode setorizar. Gente, chegando nessa meta, a gente vai pagar aí um 14º salário, a gente vai pagar uma premiação, alguma coisa. Então, a gente sempre coloca na cabeça do empresário para ele pegar um percentual do lucro e dividir com o time, porque isso engaja. Mas não é só o financeiro também, Tássio. O que engaja? Às vezes o cara colocar um post-it ali elogiando um colaborador, um bombom. É a questão do salário emocional, né? É a questão do salário emocional. Esse é o salário emocional. Porque todo ser humano, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido, né? E aí o empresário entra sobrecarregado, sem dar um bom dia, sabe? Fica aquele clima pesado, né? Tem empresa que a gente entra que parece um cemitério, aquela coisa pesada, não tem aquele clima legal.
aí fica Não vai pra desafiante, frente, né? não Não vai vai pra para frente. frente. E a gente gera essa consciência também para Uhum. que Então, eu gere acho que assim, André, alegria, não, felicidade. não tem segredo, sabe? Eu acho que tem que ter muito trabalho duro, né? Você tem que saber Sim. realmente se comportar como líder, despertar essa consciência que você está numa posição de liderança. Você tem que primeiro fazer isso para poder você, consequentemente, passar isso para a sua equipe, né? Saber treinar a equipe e identificar ali o potencial de cada pessoa, o que ela pode exercer de melhor naquelas funções que ela faz e de repente trocar funções que a pessoa não está muito adequada, né? Sim. Já vai um pouco ali do que você falou da parte do comportamento também. Porque o que eu vejo muito comum nas empresas é funcionários, colaboradores exercerem funções que não estão extraindo o Uhum. máximo que ele pode, que é a questão do comportamento, né? Como é que você poderia falar um pouquinho sobre isso? O quão o comportamento é decisivo na, na função que um colaborador faz e, consequentemente, no resultado que a empresa vai gerar, né? Imagina aí, Tássio, você fazendo uma analogia, Analogia. você pedir para um peixe subir numa árvore, ele vai se sentir incapaz, É. né? É o que acontece nas empresas. Às vezes o cara, ele é um cara mais racional, mais analítico. Aí você coloca lá para atendimento, para vendas. Pô, vai lá vender, vai lá fora, vai fazer assim, vai prospectar, vai visitar as empresas e tal. É, aí você pega um cara que é bem fluente, que gosta de resultado, você coloca para uma função em qual ele não vai estar brilhando ali lá no cantinho na empresa, né? Já aconteceu, Tasso, de a gente fazer um mapeamento comportamental, né? Através da metodologia DISC, a gente consegue saber qual é a área de talento de cada um. Então, eu já vi muitos colaboradores numa área que não é a dele. Teve uma empresa que foi muito case de sucesso, essa pessoa estava para ser demitida praticamente, né? E aí a gente conseguiu perceber que ele daria muito bem para ser um vendedor. Nós formamos, desenvolvemos eles, colocamos ele com o melhor vendedor da empresa para fazer visitas, prospecção. Ele foi Uhum. extraindo, ele acabou passando esse número um. Um cara que ia ser demitido Um cara que ia ser demitido. porque teve um encaixe melhor ali do comportamento dele, que foi identificado, e ele virou Sim, o top 1 de vendas. top um de vendas. Essa Uhum, empresa é interessante, que é marido e mulher, né? uhum, Aí a dona da empresa, ela falava, fulano é muito ceboso, né? É porque ela tem um perfil bem analista, bem organizado. entendi. E aí o cara ficava lá, ele era meio desorganizado, né? O ceboso é desorganizado, tá, Entendi. gente? Nessa Uhum, metáfora. Aí fale mais sobre essa pessoa, por que ela é cebosa e tal. Quando eu fiz um mapeamento comportamental, o cara, ele não era... Ele tinha que fazer alguns trabalho bem específico, bem, né? Bem analítico, ele uhum, não ficava idêntico. sim. E aí, como a gente tava com a vaga para vendedor, e a gente tinha uma moto da empresa lá disponível, Uhum, eu sugeri, cara, vamos colocar o fulano para fazer vendas externas, vamos treinar ele, vamos deixar ele com o vendedor tal, vamos testar antes de demitir. Cara, e deu bom pra caramba. Hoje é o melhor vendedor dessa empresa. Hoje ele ganha aí 4, 5 mil reais só de comissão. uhum. Então eu tinha um salário, né, do comércio ali. Imagina o diferencial que E você fez na vida desse cara, né? na Do verdade, colaborador e isso. também, consequentemente, na empresa, né? Você Na empresa, começou né? identificando a pessoa que era apta a outra função, ou seja, era uma coisa que o líder poderia ter visto isso, mas por conta dele não ter essa visão de líder, talvez foi um trabalho que até você fez também, né? Sim, sim, Nessa sim. empresa, de despertar essa visão de líder, identificar o comportamento do líder e das pessoas, realocar essa pessoa para algo que é a zona de potência dele, né? E assim o resultado veio consequentemente, né? Sabe o que foi crucial para ele ter esse resultado? A gente sabia o sonho dele. Ele queria construir, ele tinha acabado de casar. Então ele tinha o terreno da sogra. Com essa comissão das vendas, ele começou a construir. Hoje ele tem a sua casa própria. Um tempo atrás ele mandou uma mensagem para mim: pô, Andrezão, cara, tô muito feliz de conseguir realizar a construção da minha casa. Eu tô morando nessa casa já e Uhum. tal. Isso é bacana. Por isso que é É. importante ali o empresário eles saber qual é o sonho do colaborador. Só que eu vou te falar uma coisa: a maioria deles não tem sonho. Então o líder ele precisa potencializar isso aí também. Precisa provocar para a pessoa sonhar mais. Legal. André, o papo tá muito bom. Eu vou dar uma pausa rapidinho para falar do pessoal que tá apoiando a gente nesse programa aqui, o Bacana. primeiro de muitos programas que virão, né? Novamente a GVR Mentoria, GVR gerando valor e resultado. Ele vive realmente o que prega.
Então, André Sá, que está conosco hoje, que lidera hoje a GVR, ele, como eu falei anteriormente, ele transforma empreendedores e, consequentemente, transforma as empresas com a sua metodologia de mentoria, consultoria e acompanhamento. Segundo patrocinador do nosso programa, E-Gestor, um programa completo de gestão para o seu negócio. Financeiro, vendas, produtos, notas fiscais, tudo que você precisar para controlar o teu negócio de ponta a ponta, você consegue com o E-Gestor e ainda na palma da sua mão. Por último, a Innovation BI. Innovation BI é uma plataforma de inteligência de dados. Como você consegue transformar os dados da sua empresa, seja ele do financeiro, das vendas, de tudo que você quiser, a Innovation BI transforma os dados em informação para você, empresário, tomar a melhor decisão, né? E é isso, patrocinadores, muito obrigado a todos pelo apoio e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. André, toda empresa, cara, ela nasce para se perpetuar. Ela tem que ter a continuidade, né? Eu acho que o que tem limite assim de vida somos nós, seres humanos. Mas a empresa, o CNPJ, ele tem que ter a continuidade, que é até um princípio contábil, né? A continuidade. Só que assim, para ter essa continuidade, essa empresa ela vai ser sucedida por outras pessoas, seja os filhos do líder, seja, por exemplo, vendida. Tem até Sim. uma frase interessante que é do Flávio Augusto, que uma empresa só tem 3 destinos. A empresa só pode ser ou vendida, ou vai ser uma sucessão, né, no caso, ou ela vai fechar as portas, né? Como é que você enxerga isso? Você concorda que a empresa ela tem que se perpetuar? E qual é o papel de uma liderança estratégica para perpetuar a continuidade, né, desse negócio? Eu quero fazer uma analogia a um time de futebol. Você vê aí, tem times que são centenários, né? Eu, por exemplo, Tássio, sou palmeirense. Uhum. Qual é o time que você torce? Flamengo. Flamengo, né? Flamengo é um time centenário também. É. Por que esses times, fazendo uma analogia a uma empresa, estão até hoje? Porque eles têm uma cultura muito forte, Exato. muito clara, muito definida. A instituição ela é maior do que os presidentes, do que os jogadores, do que os técnicos que passaram ali. E para isso acontecer numa empresa, a empresa ela precisa ter um propósito muito claro, muito definido. A empresa, Tasso, ela precisa ter cultura organizacional. Uhum. Eu costumo dizer que a cultura é o gestor invisível. Uhum. Eu pergunto para você, empresário, quando você sai da sua empresa, você passa 1, 2, 3 meses fora, essa empresa ela se sustenta, ela continua ou você tem que estar lá na operação? Dá um tempinho para eles pensarem. Um tempinho para vocês pensarem. Outra pergunta para você. A cultura da empresa é o comportamento dos seus colaboradores. Como é que têm sido esses comportamentos? São comportamentos nocivos ou são comportamentos construtivos? Seu time vive reclamando, você tem colaborador mimizento, você tem assistencialismo, às vezes qualquer coisinha a pessoa, eu não posso trabalhar até mais tarde. Por exemplo, das centenas de empresas que a GVR já fez mentoria, teve uma empresa, Tássio, que a empresa, uma empresa em que os colaboradores, eles exigiam pagar hora extra, alguma coisa ali, a empresa está investindo em capacitação, em treinamentos, às vezes ali, um sábado pela manhã, Sim. vai pagar esse dia? Uhum. Então isso é muito questão da cultura. Exato. A cultura da empresa, ela pode ser nociva ou ela pode ser uma cultura próxima. Então são os comportamentos. Como que é o comportamento da sua empresa, empresário? Pergunta a você. Seus colaboradores têm iniciativas, são objetivos, eles resolvem o problema ou ele deixa para você resolver? Uhum. Então, você diria que uma cultura muito bem organizada, consolidada, ela também permite que a empresa se perpetue, né? Sem dúvida Se nenhuma. o empresário conseguir instalar uma cultura, que na verdade a cultura da empresa ela começa do próprio líder, né? Exatamente. Ele do vai próprio dono. identificar o que ele tem ali de valor, o que ele enxerga, né, sobre o negócio dele e vai ser implementado essa cultura. Eu acho que implementar a cultura é a função de um líder estratégico. Sem né? dúvida. Já anota aí, pessoal, implementar a cultura. Se você não tem cultura ainda na sua empresa, você não tem o código de cultura
desenhado, definido, a sua muito empresa desenhado. é um barco à deriva, né? Você não sabe para onde ir e tem aquela questão. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? É uma frase muito comum no meio Sim. dos negócios, Muito ou seja, clichê, né? clichê e é realidade, É cara. verdade. Já falando sobre estratégia, ou seja, se você é um líder, você pode até ser estratégico em algumas ocasiões ali. Mas se tua empresa não tem cultura, na verdade ela até tem cultura, só que é uma cultura Uhum. que não é para o crescimento, tem cultura negativa também, né? E Sim. essa cultura negativa come a estratégia no café da manhã, ali no bom dia, digamos assim, né? Realmente a cultura pode comer a estratégia que o líder criar. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Sem dúvida alguma. Tem empresas, Tássio, que a cultura é da reclamação. A cultura é, é da fofoca. A- Tem muitos colaboradores, Tássio, que fica ali, né? Tem um nome que vocês falam aqui, que é o funcionário escurão, né? Que Uhum. ali não trabalha, não faz Sim, nada, sim. reclama, fala mal do dono. Então, tem uma conta que eu acho bem interessante, que é o 20, 70, 10. Apenas 20% dos colaboradores são engajados, são pessoas que realmente vestem camisa. 70% são aqueles colaboradores medianos ali e tal. E os 10% são as laranjas podres. Esses que contaminam a cultura. E sempre vai ter? Sempre vai Você acha ter. que É sempre essa tem? média. Você entra É. numa empresa e às vezes esses 20% engajados, você tem 10 colaboradores ali numa empresa, vai. Dois são engajados, às vezes é o dono, é a esposa, é o sócio. Enfim, é batata essa conta. Qual Uhum. é o papel do líder estratégico? É ele ganhar a alma para Jesus. Eu costumo usar essa frase, né? Uhum. Porque a sua empresa é como se fosse uma religião mesmo, uma igreja. Você vê aí na igreja missionários que vão para outro país, outras cidades, vão para Uhum. favela para poder evangelizar a palavra de Deus, de Cristo. A empresa é a mesma coisa. Você precisa ter pessoas, precisa ter missionários, Sim. né? Precisa ter missionários nessa empresa, não mercenários. Uhum. Mercenários é aquele colaborador que você paga R$ 100, R$ 200 Uhum. a mais, ele, Sim. ele, ele vai para o concorrente, ele te abandona. Exato. Então, realmente a cultura ela Uhum. E para é ser super importante. missionário tem que seguir alguma coisa, né? Tem que seguir alguém, tem que seguir algo. Tem que seguir o líder. Seguir alguém seria o líder, seguir algo seria a cultura, né? Então, O essa. líder precisa ter muito claro aqueles 5 verbos que nós. Né? Uhum. Porque tudo começa pela contratação, cara. Isso. Né? Existe o líder que se demite da própria empresa? É uma Existe. pergunta boa para você. Existe. Existe. Você Na, já ver- na verdade, experienciou na verdade, isso? o que está acontecendo é o seguinte, Tássio, sendo muito claro. Tem muita gente que está demitindo as empresas. Funcionário bom fica em empresa ruim. Uhum. Anota isso aí. Funcionário bom, ele não fica em empresa ruim. Não fica. Funcionário bom, ele procura as empresas boas, empresas que têm uma cultura organizacional muito definida, uma empresa em que reconhece esses colaboradores, uma empresa em que o líder ele extrai o melhor das pessoas, faz com que os colaboradores pensem como dono também, um líder que engaja, um líder que realmente sonha junto com o colaborador. Uhum. Eu acho que é fundamental isso, Tássio. Entendi. Entendi. Cara, que aula, viu? Que aula. Vamos aqui mais ou menos uma hora de conversa, mas Passou rápido, né? passou. Poderia ficar aqui bastante tempo. Eu queria, assim, André, resumir um pouco da nossa conversa, né? Que foi Sim. excelente. Você que está ouvindo isso aqui no Spotify, ou que está vendo aqui no YouTube, você vai ter que ver esse podcast mais de uma vez, com certeza, para poder você tomar nota de tudo que foi dito aqui, né, sobre ser um líder estratégico, o que você tem que fazer primeiro para se tornar um líder e depois se tornar um líder estratégico, né? Ou seja, a pessoa pode se tornar um líder, mas ela, consequentemente ela não é estratégica ainda, ela vai virar um estratégico pegando esses insights que a gente conversou aqui, né, sobre cultura, sobre identificar seus colaboradores, não deixar acontecer esse buraco tático entre a gestão e a parte operacional, né? Se você pudesse resumir em uma frase o que seria um líder estratégico, qual seria esse cara? Quem está ouvindo aqui a gente agora que quer se tornar um líder estratégico,
né, para o pessoal ficar com essa frase gravada na mente, assim, o que você falaria? Eu falaria que um líder estratégico, ele extrai o melhor de cada talento do seu time. Um líder estratégico, ele desenvolve essas pessoas. Um líder estratégico bate meta com o time fazendo as coisas certas. E ele comemora essas metas também. Ele reconhece, ele comemora. Tô me arrepio, cara. Porque é importante ter essa energia de alegria, de reconhecimento, né? Um líder estratégico, Tássio, ele gera resultado por meio das pessoas. Uhum. Ou seja, a frase Gerar é essa. resultado por meio das pessoas, eu acredito que é a liderança estratégica, eu acredito que é a essência. Porque o líder que não bate meta com o time fazendo as coisas certas, ele não é líder. Não está sendo líder. Não está sendo líder. Perfeito. A frase é essa: um líder estratégico é aquele que gera resultado por meio das pessoas. Porque só com essa frase a gente vai desencadear várias coisas. A gente fala sobre comportamento, a gente pode falar sobre gestão, pode falar sobre delegar, né? Ou seja, se você gera resultados por meio das pessoas na sua empresa, você é considerado um líder estratégico. Sem dúvida. Fechou? É isso, meu. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Realmente foi uma aula, né? Esse bate-papo contigo aqui. Espero que o pessoal que viu aqui no YouTube, no Spotify, tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo aqui no Spotify, no YouTube, segue o nosso canal. É o primeiro episódio de muitos que virão aí falando sobre gestão e negócio aqui no Vale do São Francisco. E quem sabe a gente chega, né, no Brasil. André, agradeço novamente. Muito obrigado a quem apoiou esse programa. GVR Mentoria, e-Gestor e Innovation BI. Compartilhe esse conteúdo para o seu amigo empresário, para quem você acha que gostaria de aprender sobre isso, quem merece aprender sobre esse conteúdo. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu. Meu irmão.